Você provavelmente lembra dos usuários de stands mais poderosos de JoJo, como Giorno com o Golden Experience Requiem, o Funny Valentine com o D4C, stands muito fortes e com usuários incríveis e habilidosos, mas é aqueles personagens que foram completamente ofuscados, mal aproveitados ou simplesmente ignorados pela fanbase. Então, pensando neles, eu reuni aqui alguns dos personagens que eu acho bem subestimados na obra. Sim, eu já fiz um vídeo parecido, mas focado nos stands, mas deixando um pouco de lado os usuários em si. Mas não adianta nada você ter um stand forte sem saber aproveitar ele. Até stands simples podem ser incrivelmente poderosos com o usuário certo, algo que depende muito de sua inteligência em batalha e de grandes atributos, imensos atributos. Mas antes de começar, curte o vídeo e se inscreve aqui no canal para me ajudar a crescer aqui no YouTube. E caso queira apoiar o canal financeiramente, você pode se tornar um membro e ganhar alguns benefícios. Também tem minhas redes sociais que eu deixo aqui na descrição caso queira me seguir. E agora também tem o Discord do canal. Se você quiser entrar para papear sobre Jojo ou comentar dos novos capítulos de Jojo Lands ou só fazer amizades, vai ser muito bem-vindo lá. Então, sem mais enrolações, eu queria começar com um personagem que praticamente ditou o rumo de JoJolion. JoJolion tem vários personagens que são bem subestimados, ainda mais pelo Araki ter tido um pouco de dificuldade para desenvolver tantos, ainda mais com uma família tão imensa que nem foram os Higashikatas. Mas dentre todos os personagens da parte 8, tem um em específico que foi de extrema importância, mas eu não vejo ninguém comentando: o avaliador de plantas Rei Mamezuko. Ele foi peça-chave para descobrirem qual era o ramo enxertado da nova Hokakaka na propriedade dos Higashikatas. Ele tem um conhecimento imenso sobre botânica e uma personalidade bem excêntrica, pra não dizer que ele é um pau no cu. Mas tirando isso, eu sempre achei muito foda a maneira que ele analisa toda a situação e cria uma probabilidade pra eles conseguirem sair vivos dela. Muita gente pode não curtir isso, mas eu sempre achei da hora pra caralho a forma que ele se bota acima de tudo, sabendo que é o ponto-chave da missão. Além da natureza antissocial dele, já que o cara simplesmente cuida de plantas morando num teleférico. Ok, mas agora vamos falar sobre o principal, o stand dele, o Dog Style. É, um nome um tanto curioso, mas a gente releva. Ele lembra bastante da Jolyne, mas ao contrário dela, que seu corpo se transformava em fios, o de Rei Mamezuko se descasca como uma maçã. Pode parecer só uma cópia, mas a sua versatilidade e utilidade são bem diferentes. Ele pode usar seus fios para cortar coisas como se fosse uma faca bem afiada, o que mostra que ele tem um grande potencial de força. Também pode pegar objetos à distância e o que eu acho mais interessante, ao contrário da Jolyne, ele pode descascar o seu próprio corpo completamente e usar isso para se fingir de morto ou até desviar de ataques. Eu me lembro também que ele podia se curar de certa forma com isso, mas como todo personagem com uma mínima capacidade de cura, ele se fudeu pra um caralho. E algo que vale ressaltar é que ele tem um puta domínio do Dog Style, já que conseguiu transformar seu próprio braço em uma besta pra atingir um inimigo. Mas acima de tudo, esse desgraçado tem a maior bunda de Jojo. Eu nunca vi um rabão desse tamanho a obra inteira. Simplesmente uma das melhores visões da parte 8. Dá vontade de colocar as mãos lá e... beleza. Agora parando de babar o rabo do Mamezuko, tem uma outra personagem de JoJolion que eu considero extremamente subestimada pela comunidade. E que de certa forma teve um destaque muito repentino. A Mitsuba Higashikata. Eu acho muito interessante que a gente viu ela no inicinho de JoJolion parecendo que não ia fazer porra nenhuma na história. Mas depois teve um puta de um arco relacionado a ela. Em seu arco, ela já chegou parecendo ser uma pessoa extremamente mesquinha, egoísta e que só pensa em si mesma. Ou seja, o tipo de mulher que eu amo. Já que fechou a porta do elevador na cara de uma velha que tava com a perna quebrada só pra não ter que ficar do lado dela. Ela é extremamente vaidosa, ao ponto de que se submeteu a vários tratamentos com a Hokakaka, mesmo sem saber, pra manter o seu corpo perfeito. O que é o seu maior orgulho, já que em seus dias de escola, Mitsuba era conhecida como Miss Cereja, o que fez ela viajar para vários países e se casar com Jobim. Mas isso tudo acabou trazendo uma redenção pra ela, que vocês vão entender mais pra frente. Seu stand é um dos meus top 3 favoritos, o Awakened Tree Leaves. Ele, além de seu design pica, dá a capacidade de criar vetores. Explicando um pouco mais por cima, entrando na parte da física e matemática, o vetor é uma grandeza física representada por essa setinha. E no caso do stand da Mitsuba, o local que essa setinha estiver apontada, ela vai empurrar energia para aquela direção. E isso tornou ele um dos meus stands favoritos, já que acabou me ajudando numa prova de física. O Awakened Tree Leaves, então, pode manipular o espaço vetorial, gerando essas flechas que Mitsuba pode colocar em diferentes direções. Então, no local em que ele estiver apontando e empurrando energia, caso ela coloque outros vetores, a força deles vai somar. E caso coloque em posições diferentes, ela pode mover energia para o caminho mais curto nesse espaço vetorial. Tentando explicar da forma que eu entendi. Se ela colocar um vetor em cima e dois nos lados, a força resultante é aplicada nesse meio, onde é o caminho mais curto para a energia ser movida. Mas o motivo que ela realmente me conquistou, e eu acho que as pessoas deveriam dar mais valor a ela, é pelo carinho que ela tem por seus filhos. Ao ir para o hospital universitário e ser submetida às Hokakaka
Rokakas, para que a troca equivalente não transforme seu corpo em pedra, as propriedades da fruta foram enviadas para os braços de um feto em sua barriga, numa cena meio bizarra onde os bracinhos dele saíram pelo seu dedo e depois colocou de volta em si com os vetores. Mas ela demonstra muito seu amor por essa criança que ela nem sabia da existência, comendo outra Rokakaka para recuperar seus bracinhos, sacrificando algo de seu corpo que poderia até matar ela, o que para mim criou um simbolismo muito interessante. A parte de seu corpo que foi afetada foi o seu nariz, e o nariz é o centro do rosto de uma pessoa. Uma simples mudança no formato dele já é praticamente suficiente para mudar toda a percepção da face de alguém. Ela de certa forma sacrificar a beleza de seu rosto e toda a vaidade por um bebê que ela nem sabia que viria, realmente mostra muito sobre a profundidade dela em poucos capítulos. Mas se esse foi o pensamento do Araki, só funcionou na teoria, porque na prática ela continua uma puta de uma gostosa. Agora, indo direto pra parte 5, isso é algo que vocês podem me julgar, mas o Fugo em si é alguém que de certa forma é subestimado. Beleza, ele tem um stand quebrado pra caralho, e isso é consenso em toda a comunidade, mas por ser um personagem que acabou sendo largado na história pelo Araki, muitas pessoas esquecem de algo que é quase o principal dele, dando foco somente pro stand. Além de toda aquela raiva, o cara é um gênio, com um QI de 150. Então adendo que hoje em dia QI é uma prática que não é tão levada a sério assim mais. Mas, considerando que a gente tá falando de um mangá e que ele tava na faculdade com 13 anos, o cara poderia ser um dos maiores gênios de Jojo facilmente. Isso é algo que, parando pra pensar, tornaria ele um oponente extremamente difícil de se lidar. Mesmo que ele não tivesse o Purple Haze, caso fosse adaptado à escrita mais recente do Araki, esse desgraçado, mesmo com um stand simples, poderia fazer um puta de um estrago, nem precisando ser em combate, mas através de manipulação na sociedade, coisas que ele não iria precisar levantar um dedo pra fazer. Por isso, eu ainda tenho vontade de criar um vídeo imaginando um mundo onde ele teria sido um traidor do grupo, lidando com todos eles não pelo poder bruto, mas sim pela cabeça. E justamente por isso, ele é tão subestimado. A galera lembra muito do Purple Haze surtado, mas esquece do cérebro por trás dele. E bem, por último, eu queria falar sobre a parte 6. Eu até iria comentar sobre a Jolene, já que entre todos os Jojos, ela é a que mais duvidam da capacidade. Mas eu tenho a impressão de que isso mudou um pouco hoje em dia, já que no anime todos viram como a criatividade e a inteligência é o ponto-chave para alguém se sobressair em Jojo. E na moral, a cena da fita de Mobius pra mim acabou sendo o ápice disso, eu me arrepio toda vez que eu lembro dela. Mas nesse caso, a personagem que eu iria comentar é a Full Fighters, ou FF pros mais íntimos. Ela acaba sendo bem deixada de lado pela comunidade, mas pra mim foi uma das mais marcantes da parte 6. Quando você para pra pensar que era uma colônia de plânctons dentro de um corpo morto de uma prisioneira, isso é um conceito foda pra caralho. É uma criatura que nem deveria ter emoções ou senso de identidade, mas que acaba formando laços reais com outros personagens. Além de que eu particularmente amo esses personagens que são representados como vilões e que acabam agregando muito ao grupo principal. Toda parte dá pra dizer que tem um assim. Algo que pouca gente comenta é como o seu stand, no caso ela mesma, é muito versátil. Acho que ignoram muito isso por ela acabar não sendo tão chamativa, já que se utiliza do próprio corpo. Pela maneira que é formada, dá pra se dizer que a FF não tem uma fraqueza física. A não ser que o oponente seja uma ameaça para toda a colônia, os plânctons ainda podem se multiplicar e voltar à sua estrutura original caso tenha água por perto. Mas por outro lado, a maior fraqueza dela seria a desidratação. Se sua umidade for sugada, acabou pra ela. Mas ela não é só isso. Quando a FF invade o corpo de alguém e transforma em sua casa, ela tem acesso às memórias do hospedeiro que tá parasitando. Além do combate a longa distância, já que atira pequenas partes de si mesma como se fosse uma arma. E como são partes dela, ela poderia usar isso para obter o controle do corpo do oponente. E ainda por cima, ela consegue curar os aliados usando seus plânctons, podendo selar os ferimentos e impedindo que a pessoa morra. É uma pena que stands que possuem algum tipo de cura são bem escassos em Jojo. E pra fechar, o seu fim é uma das mortes mais simbólicas e tristes da parte 6, porque não é só um corpo que perde sua vida, é o momento em que algo não humano morre como um. Ela dá tudo de si e se sacrifica pelos outros porque ela quis ser amiga, não por um instinto animal ou programado como um instante, mas porque ela aprendeu o valor disso convivendo com a Jolene e com os outros durante esse tempo na prisão. Então, na minha visão, a FF é uma personagem extremamente subestimada e provavelmente sempre vai ser assim, porque ela é o tipo de personagem que só brilha de verdade quando você para pra olhar além das lutas e começa a enxergar o peso das decisões dela. Mas então, esses foram os personagens que eu escolhi para esse vídeo. Tem vários outros que eu acabei não citando, mas esses são os que mais me fizeram refletir e pensar como são mais especiais do que parecem. Eles são subestimados não só por não enxergarem o potencial de seus stands, mas por muitas vezes deixarem passar sua inteligência, ações e pensamentos. Coisas que mostram como é importante olhar mais a fundo e ver como que eles são muito mais do que aparentam. E algo que acabei notando recentemente é como a comunidade acabou ficando bem mais adepta com isso em Jojo Lands. Os personagens não têm stands de combate, mas eles conseguem marcar a história muito bem em poucos capítulos. Mesmo que a parte 9 tenha um tema bem mais complexo e uma narrativa que não agrade a todos, o Araki tá fazendo um trabalho fantástico
fantástico, aproveitando e desenvolvendo muito bem todos os personagens, dividindo o foco entre cada um sem sobrecarregar o protagonismo. Por isso eu enxergo uma evolução muito forte na narrativa dele. Mas então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o final. Isso me dá uma ajuda enorme. Falou e até o próximo vídeo. Amo vocês.